Vamos lá então, pessoal, para a questão 59. Nessa questão aqui, ele envolve um pouco de matemática financeira e matemática básica, tá bom? Então eu vou fazer passo a passo aqui até chegar no resultado final. O investimento de 500 libras foi feito num Compound Interest Account. Primeiro de tudo, vocês precisam saber o que é isso. Isso daqui são juros compostos. Compound Interest. Uma conta de juros compostos. No final de 3 anos, o balanço era esse daqui. Qual que é a taxa de juros? Uma coisa que ele falou, que ele esqueceu de falar aqui, né? What is the annual interest rate? Porque é o seguinte, você pode ter taxas mensais e taxas anuais. Aqui ele pediu a taxa anual de juros, tá? Então vamos lá, primeira coisa. A gente precisa lembrar qual que é a fórmula para calcular montante de quando você investe algum capital, né, com juros compostos. Vocês lembram? É que o montante ao final do período, né, ao final dos 3 anos que ele está falando aqui, vai ser igual ao capital investido vezes 1 mais a taxa de juros, vamos usar aqui como I, elevado a... Não, vamos usar a taxa como X aqui mesmo. Elevado ao tempo, né, ao período. Essa fórmula, infelizmente, vocês têm que saber ela, porque não é dado realmente quando é pedido esse tipo de questão aqui, né? Mas depois tem uma outra fórmula que é a taxa de juros simples e a taxa de juros compostos. Esses aqui são assuntos de matemática financeira, tá bom? Vamos lá então. Qual que é o montante? O que é o montante? O montante é aquela quantidade que ele tem ao final de um período. Por exemplo, aqui, ele investiu 500 e ao final ele vai ter 1.687,50. Esse é o montante final. O capital. O que é o capital? O capital é o tanto que você investe, é o capital investido. Quanto que ele investiu aqui? 500. 500 libras. Beleza. Multiplicado por 1 mais a taxa de juros. A gente não sabe. Então, é isso que a gente quer saber, na verdade. Quanto que esse dinheiro está rendendo na conta? Ah, passou um ano, quanto que ele rendeu? Passou 2 anos, quanto que ele rendeu? Esse quanto que ele rendeu vai ser determinado pela taxa de juros, que é essa daqui. Elevado ao tempo, ao período. Por quê? O período aqui que vai determinar. Você pode deixar ele... Quanto mais tempo você deixar, maior será o teu montante final. Tá? Então aqui ele falou que é 3 anos o valor do período. Tá bom, beleza. Essa daqui é a nossa continha. Beleza, agora a gente vai para matemática básica. A gente passa esse 500 dividindo, né? Então a gente vai ter 1.687,50 divididos por 500 é igual a 1 mais x elevado ao cubo. Como que a gente vai fazer essa divisão? Beleza, então, parece um pouco complexo, mas a gente consegue, tá bom? Vou fazer aqui com vocês. Primeiro, quando tem vírgula, o que a gente faz? Desloca a vírgula para cá, né? E acrescenta um zero aqui. Por exemplo, é como se a gente estivesse multiplicando tanto esse termo quanto esse termo aqui por 10. A gente multiplica em cima e embaixo por 10, né? Então, multiplicamos aqui por 10, vai passar essa vírgula para cá. Multiplicou aqui por 10, vai ter que adicionar um zero. Ah, agora é vírgula zero, né? A gente pode desconsiderar. Quando a gente tem um número vírgula zero, é como se fosse só um número. Que então a gente, para facilitar, a gente acaba apagando esse zero daqui. Beleza. Agora a gente já consegue fazer essa divisão. Por quê? O numerador, ele é maior do que o denominador. Eu sempre faço desse jeito, tá? Tem algumas outras pessoas que têm outros métodos para resolver divisão. Eu sempre faço desse jeito. Deixo sempre o numerador maior do que o denominador, né? Então agora, se a gente multiplicar por 3, 5.000 vezes 3, 15.000. E a gente subtrai o de cima do de baixo. Beleza, sobrou 1.875. Aqui a gente já está com esse número, ele está
menor do que o nosso divisor, né? Então a gente põe uma vírgula. Vai aqui. Beleza. E assim por diante. A gente vai efetuar a divisão sempre seguindo essas regras. Aqui agora, né? Como a gente já colocou uma vírgula, agora é só a gente acrescentar um zero mesmo aqui na frente, né? Então vai dar 7,35. 5,25. Beleza. Aqui a gente tem o resultado então da nossa divisão. A gente sabe que o 1 mais o x elevado ao cubo é 3,375. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Trazer aqui para baixo para ficar mais fácil, né? A gente passa esse 3 para lá como uma raiz. Como aqui ele está elevado, a gente vai passar para lá como uma raiz, né? Então vai ficar 1 mais x é igual a raiz cúbica de 3,375. Como esse número aqui é com vírgula, é difícil a gente tirar a raiz com vírgula, né? Então a gente vai fazer uma artimanha aqui. O que a gente vai fazer? Multiplicar em cima e embaixo por 10. Porque aqui é como se fosse uma fração, né? Teria o 1 aqui, né? Aqui embaixo. Raiz cúbica de 3,375 divididos por 1. Então a gente multiplica em cima e embaixo por 1000. Lógico que vai deixar tudo dentro da raiz. E qual que vai ser o resultado disso aqui? Raiz cúbica de 3,375 divididos por 1000. Beleza, mas a gente sabe que 1000 não é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Então a gente já deixa assim. E como a gente tem uma raiz aqui, agora a gente vai deixar ela só deixar uma raiz só expressa no numerador e a raiz cúbica também expressa só no denominador. Como é que isso vai ficar? Vou repetir ali, né? Vou começar mais para cá. 1 mais x elevado ao cubo. Opa, desculpa, agora a gente já tinha passado para lá, né? Esse x aqui, esses 3 aqui já tinha passado para lá para tirar a raiz cúbica. Vai ser igual a 3.375, raiz cúbica, na verdade, isso aqui, divididos pela raiz cúbica de 10 elevado à terceira. A gente só dividiu, né? Colocou ali a raiz cúbica em cima, raiz cúbica embaixo. É a mesma coisa, a gente não fez nada. Quanto que é a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo? A gente pode cortar isso daqui, não pode? Corta esse com esse. Então, a gente vai ter aqui daí no numerador, isso daqui vai ser igual no numerador a 10. E em cima, como que a gente vai tirar agora a raiz cúbica desse número? Decomposição. 3,375, a gente vai decompor. Primeiro, como que a gente começa? Qual que é ele é divisível por 2? A gente sempre começa do menor para o maior, né? Ele é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Vamos ver. Como é que a gente sabe se ele é divisível por 3? A gente soma cada número individualmente e vê se o resultado dessa soma é divisível por 3. Por exemplo, 3 mais 3, 6. Mais 7, 13. Mais 5, 18. 18 é divisível por 3? Sim ou não? Sim. 18 é divisível por 3. Nossa, mas aqui vai ser mais complicado ir dividindo por 3. Bom, eu vou fazer... Não, tá bom, vamos fazer desse jeito mesmo. 18 é divisível por 3, sim. Então vai lá. 3, vai ficar 1, 2, 5. 1125 é divisível por 3? 2, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim, então ele é divisível por 3. Vamos lá, aqui vai dar 3, sobra 2, 22, 7, sobra 1, 15, 5. Bom, enfim, isso daqui dá para fazer tudo separado, né? Essas continhas aqui, mas eu estou fazendo direto para adiantar. 375 é divisível por 3?
vai dar 3 mais 7, 10, mais 5, 15. 15 é divisível por 3, então dá para você dividir por 3 de novo. Então vai ser 1, 2, que vai ser 6, sobra 1, 15, 5. 125 é divisível por 3? Vamos lá. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Tá vendo? Aqui já não é mais divisível por 3. Então a gente vai para o próximo. É divisível por 4? Também não. É divisível por 5? Sim, é divisível por 5. Então vai lá. Quanto que vai dar aqui? 2, 5. 25 é divisível por 5? É divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 é divisível por 5. Então aqui a gente decompôs ele. E o que vai dar? 3 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira, né? É a mesma coisa. Esse número aqui é como se fosse 3 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. Então a gente tem que 1 mais x é igual a sobre 10, né? Acho que a gente fez aqui. Raiz cúbica de 3 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. O que a gente consegue fazer aqui? Vamos conseguir separar isso daqui também. Então vai ficar como? Raiz cúbica de 3 elevado à terceira vezes raiz cúbica de 5 elevado à terceira. O que a gente pode fazer? Cortar, né? Corta esse com esse com esse. Opa, aqui é a perninha só. Então a gente tem que 1 mais x é igual a 3 vezes 5 sobre 10, que é igual a 15 sobre 10, que é igual a 1,5. 1 mais x é igual a 1,5, portanto, a gente passa esse 1 diminuindo para lá, vai ficar 1,5 menos 1, 0,5. Essa é a taxa. O que é 0,5? 0,5 é como se fosse... vamos multiplicar, então, em cima e embaixo por 100. Lembra que aqui é como se fosse divisível por 1, né? Multiplica em cima e embaixo por 100, não muda nada, dá pra gente fazer isso. Então vai ficar 50 por 100, ou seja, 50%. Tá? Essa é a nossa taxa. Taxa é igual a 50%, gabarito letra C.